Olá, alunos, como vocês estão? As férias estão chegando, finalmente a gente vai ter um pouco de descanso e hoje iniciaremos a nossa terceira aula com o capítulo Reformas Religiosas, da crítica à ruptura cristã. Os seguidores do cristianismo nem sempre foram um grupo homogêneo. No século XI, por exemplo, ocorreu a separação da Igreja Católica do Ocidente com sede em Roma e da Igreja Católica do Ocidente com sede em Constantinopla, também conhecido como Igreja Ortodoxa. Durante a Idade Média, a Igreja Católica se fortaleceu como instituição religiosa da Europa. Seus membros e influência estavam presentes em várias dimensões da vida social, como a cultura, economia e política. Quem discordasse dos pontos fundamentais estabelecidos pela Igreja, os dogmas, corria o risco de ser severamente punido. Porém, no século XVI, o avanço das críticas à Igreja Católica do Ocidente deu início ao processo de ruptura que conhecemos como Reforma Protestante, difusão da Bíblia. A Bíblia é o livro sagrado do cristianismo. Durante o período medieval, esse livro era interpretado principalmente por autoridades da Igreja Católica. Até o século XV, existiam poucos exemplares da Bíblia, que eram copiados à mão e era extremamente caro. Mas isso mudou com a invenção do alemão John Gutenberg, que desenvolveu um processo de impressão com tipos móveis de metal. Então quer dizer, antigamente que era toda manuscrita, a partir de agora ela vai ser prensada. Então vai ficar muito mais fácil um módulo de impressão dessas Bíblias. Com a invenção de Gutenberg, a Bíblia começou a chegar na mão de um número maior de pessoas. Sendo assim, as pessoas começaram a ler, ter suas próprias interpretações e não mais seguindo a interpretação dos líderes religiosos. Muitas autoridades católicas consideravam o desenvolvimento da tipografia um problema. Afinal, tendo mais acesso aos textos sagrados, as pessoas que sabiam ler poderiam estudar por si mesmas e questionar o que ouvia dos sacerdotes nas cerimônias religiosas. Crítica ao clero. Vários grupos religiosos e autoridades da própria igreja criticavam a má conduta do clero católico, os abusos da fé e o despreparo intelectual dos sacerdotes. Por exemplo, criticaram o fato do Papa e os membros do alto clero viviam no luxo às custas dos fiéis. Outra crítica se referia ao comércio de artigos religiosos. Por exemplo, eles vendiam espinhos da coroa de Cristo, pedaços da cruz de Jesus, palha da sua manjedoura, pedaços do manto sagrado e assim por diante. A venda de indulgências, isso é, o perdão dos pecados, também era criticada. Por exemplo, se um pai, um chefe de família morresse naquela época e ele era um pecador, ele ia ficar 20 anos no inferno, a igreja cobrava ouro, cobrava dinheiro para tirar a alma dele do inferno. Vendiam, por exemplo, terrenos no céu e coisas assim. Então esse era o abuso da fé que a Igreja Católica cometia naquela época. Então ela era criticada no uso das indulgências. As indulgências são a venda da expurgação dos pecados e comércio de artigos religiosos. Ética e lucro. O que é essa ética e o que é esse lucro? A igreja ela condenava a usura. O que é a usura? Por exemplo, emprestar dinheiro a juros. Então quer dizer, a pessoa está ganhando dinheiro em cima do tempo que ela deixou para a pessoa pagar. Por exemplo, eu te empresto 100 reais. Se você me pagar daqui 10 dias, você vai ter que me devolver 110. Se você me pagar daqui 20 dias, você vai ter que me pagar 130. Se você deixar para me pagar daqui um mês, então você vai ter que me devolver 150. Então a igreja condenava essa usura, que é a prática de cobrar juros altos sobre o empréstimo de valores. Alguns teólogos católicos afirmavam que o tempo pertencia a Deus, não podia se cobrar juros sobre o tempo em que o dinheiro permanecia emprestado. A Reforma Luterana. No século XVI, o monge Martinho Lutero iniciou um movimento de ruptura contra a Igreja Católica. Por que teve essa ruptura? Ele escreveu as 95 teses questionando a Igreja Católica. Por exemplo, a venda de indulgências que não constava na Bíblia, sendo que a Bíblia é o texto sagrado do cristianismo. Então a igreja fazia práticas que não constavam na Bíblia. E a sua insatisfação começou a promover uma certa ruptura dentro da igreja. Por exemplo,
Nos lugares onde a Igreja Católica era dominante, ela não permitia a liberdade religiosa. Todo mundo era obrigado a seguir o catolicismo. Então, quem tinha uma outra religião tinha que excluir ela, abrir mão e seguir somente o catolicismo. E isso dá origem à Reforma Protestante. O que significa o protestante? O nome protestante passou a designar os cristãos que não fossem católicos ou ortodoxos. Mas esse processo não foi algo tão simples. Assim que o Lutero começou a questionar o que a igreja pregava, que estava em contradição com os textos sagrados da Bíblia, ele começou a ser perseguido e o alto clero da Igreja Católica decidiu o expulsar. Ele pediu refúgio no castelo de um príncipe, onde ele começou a traduzir a Bíblia, que antes as missas eram rezadas somente em latim, a Bíblia era escrita somente em latim. A partir do momento que Lutero conseguiu traduzir do latim para o alemão, a Bíblia começou a ser traduzida para outras línguas. Sendo assim, ficou muito mais fácil as pessoas terem acesso à palavra divina, aos textos sagrados, do que antes, quando a igreja mantinha o monopólio.